A visão humana é um dos sentidos mais fascinantes, capaz de captar detalhes impressionantes do mundo ao nosso redor. Mas, em termos de tecnologia, qual seria a resolução do olho humano? Seria possível comparar o olho a uma câmera digital? E se sim, quantos megapixels nosso olho poderia ter? Embora o olho não funcione exatamente como uma câmera, ele possui uma capacidade incrível de detectar detalhes, contrastes e cores, permitindo-nos ver o mundo com uma clareza extraordinária. Vamos explorar como a resolução do olho humano realmente funciona e o que a ciência já revelou sobre esse tema. A visão humana começa quando a luz entra nos olhos através da córnea. Essa luz passa pela pupila, é focada pelo cristalino e, em seguida, atinge a retina, onde os fotorreceptores convertem a luz em sinais elétricos. Esses sinais viajam pelo nervo óptico até o cérebro, onde são interpretados como imagens. Esse processo incrivelmente eficiente permite que os seres humanos vejam uma vasta gama de cores, formas e detalhes. A retina contém dois tipos principais de células sensoriais, chamadas fotorreceptores, bastonetes e cones. Os bastonetes são responsáveis pela visão em condições de pouca luz, enquanto os cones permitem a percepção de cores e detalhes. Existem aproximadamente 120 milhões de bastonetes e 6 milhões de cones em cada olho. A alta densidade dessas células na retina contribui para a resolução impressionante da visão humana, especialmente em áreas de foco central, como a fóvea. A fóvea é uma pequena área no centro da retina, responsável pela visão mais nítida e detalhada. Os cones são mais concentrados na fóvea, o que permite uma visão central de alta resolução. Quando focamos em um objeto, a luz refletida por esse objeto é projetada diretamente na fóvea, proporcionando a visão mais clara possível. Fora dessa região, a resolução diminui gradualmente, o que explica por que nossa visão periférica é menos detalhada. Comparar o olho humano com uma câmera digital em termos de pixels não é uma tarefa simples. A resolução do olho varia de acordo com a parte da retina que está sendo usada. No entanto, alguns cientistas estimam que a visão humana poderia ser equivalente a uma câmera de aproximadamente 576 megapixels. Essa estimativa leva em conta a densidade dos fotorreceptores na fóvea e a capacidade do cérebro de processar imagens em alta definição. Embora o olho humano tenha uma resolução incrível, nosso campo de visão total é bastante amplo. Podemos enxergar em um arco de quase 180 graus, o que significa que somos capazes de captar uma grande quantidade de informação ao mesmo tempo. No entanto, a maior parte dos detalhes finos só é captada na pequena região central da fóvea. Isso significa que, apesar do campo de visão amplo, nossa capacidade de ver detalhes é limitada a uma pequena parte do que enxergamos. As câmeras digitais funcionam de maneira diferente dos olhos humanos. Em vez de bastonetes e cones, elas utilizam sensores que captam a luz em pixels. A quantidade de megapixels de uma câmera determina o número de detalhes que ela pode capturar. Embora a estimativa de 576 megapixels para o olho humano seja impressionante, o cérebro desempenha um papel fundamental na interpretação das imagens que vemos, o que torna a comparação entre o olho e as câmeras digitais mais complexa. Outra diferença importante entre os olhos humanos e as câmeras é a maneira como captamos movimento. A visão humana é contínua, enquanto as câmeras captam imagens em intervalos, o que resulta em taxas de quadros por segundo, FPS. O olho humano é capaz de detectar movimentos de maneira fluida e constante, com uma taxa de atualização que varia entre 30 e 60 FPS. Em condições de pouca luz ou com objetos em movimento rápido, nossa percepção de movimento pode mudar, o que afeta a clareza com que enxergamos. Embora o olho seja responsável por captar a luz e transmitir sinais elétricos, é o cérebro que interpreta esses sinais como imagens. O córtex visual, localizado na parte posterior do cérebro, processa as informações recebidas pelos olhos, combinando diferentes aspectos da visão, como cor, forma e movimento.
O cérebro também compensa áreas desfocadas ou cegas, criando uma imagem mais nítida e clara do que os olhos captam isoladamente. A visão humana é altamente sensível ao contraste, o que significa que somos capazes de detectar diferenças sutis entre áreas claras e escuras. A capacidade de perceber contraste é fundamental para nossa percepção de detalhes e profundidade. Mesmo em situações de baixa luz, os bastonetes na retina são capazes de captar pequenas variações de luz, o que ajuda a manter uma visão funcional, mesmo em ambientes escuros. A visão em cores é um dos aspectos mais impressionantes do olho humano. Os 3 tipos de cones na retina são sensíveis a diferentes comprimentos de onda de luz, permitindo-nos ver uma vasta gama de cores. O olho humano é capaz de distinguir milhões de tons diferentes, e essa capacidade de percepção de cores também contribui para a resolução geral da visão. A combinação de cores e contraste nos permite ver o mundo em detalhes vibrantes. Embora o olho humano tenha uma excelente visão em condições de luz diurna, a visão noturna é menos eficaz. Os bastonetes, responsáveis pela visão em pouca luz, são mais sensíveis ao movimento, mas não captam cores. Durante a noite, a nossa visão depende quase exclusivamente dos bastonetes, resultando em imagens menos detalhadas e em preto e branco. Isso afeta a nossa percepção de detalhes em condições de pouca luz. Com o passar do tempo, a capacidade de resolução do olho humano pode diminuir. A lente dos olhos pode ficar menos flexível, resultando em uma condição conhecida como presbiopia, que afeta a capacidade de focar em objetos próximos. Além disso, a quantidade de luz que entra no olho pode diminuir à medida que envelhecemos, o que afeta a clareza com que vemos os detalhes. A idade também pode causar outras condições, como catarata, que afetam a visão de forma mais generalizada. Apesar de sua complexidade, a visão humana tem suas limitações. A capacidade de enxergar detalhes depende não apenas da acuidade visual, mas também das condições externas, como a iluminação. Em ambientes com pouca luz ou em situações de claridade excessiva, a capacidade do olho de captar detalhes finos pode ser prejudicada. Além disso, certas doenças e condições oculares, como miopia e astigmatismo, podem reduzir a capacidade de resolução do olho humano. Para compensar essas limitações, a tecnologia tem desempenhado um papel crucial. Óculos, lentes de contato e cirurgias oculares, como a LASIK, corrigem erros de refração e melhoram a acuidade visual. Essas soluções tecnológicas ajudam a restaurar a capacidade de resolução do olho humano, permitindo que as pessoas enxerguem com maior clareza. Além disso, o avanço das próteses oculares promete ajudar aqueles que perderam a visão a recuperar a capacidade de ver o mundo ao seu redor. Embora a visão humana seja extraordinária, há limites em nossa capacidade de enxergar detalhes ultrafinos. Os telescópios e microscópios aumentam o poder da visão, permitindo que os humanos vejam coisas que normalmente estariam além da capacidade do olho. Esses instrumentos ampliam nossa visão de mundos que não podemos observar a olho nu, como o cosmos ou os detalhes de uma célula. A tecnologia, portanto, expande os limites da visão humana, proporcionando uma compreensão mais profunda do universo. Com os avanços contínuos em neurociência e biotecnologia, o futuro da visão humana parece promissor. Pesquisas sobre implantes oculares e interface cérebro-máquina têm o potencial de expandir nossa capacidade visual, corrigindo deficiências e, possivelmente, melhorando a resolução além dos limites naturais. Essas inovações podem levar a um novo nível de visão, onde os humanos poderão enxergar com uma clareza e detalhe que vão além do que hoje consideramos possível. A resolução do olho humano é um fenômeno fascinante que vai muito além de uma simples comparação com câmeras digitais. Embora não seja possível definir a visão em termos exatos de megapixels, o olho humano oferece uma incrível capacidade de detectar detalhes, cores e contrastes. Essa capacidade é complementada pela forma como o cérebro processa as informações visuais, criando uma experiência rica e envolvente do mundo ao nosso redor.
À medida que a ciência e a tecnologia avançam, continuaremos a descobrir mais sobre a complexidade da visão e a forma como ela molda nossa percepção da realidade. Até a próxima!